Você está falando bastante da liderança, e eu também, a gente fala muito de liderança aqui. Não tem como não falar de gestão, né? De falar de empresa, de tudo, falar de liderança. Eu vi que na pesquisa vocês notaram, vocês levantaram alguns estilos de liderança. E aí tem alguns estilos que fazem as empresas ser mais incríveis. Normalmente você encontra mais daquele estilo ali nas empresas incríveis e menos de outros. Então, conta pra gente, o que a gente encontra nas empresas incríveis e nas que mais são mais ou menos? A gente tem alguns estilos de liderança que são medidos, né, adaptado daquilo que o Daniel Goleman propôs no livro dele sobre isso. E o que é mais encontrado é a liderança inspiradora. Então, nós entendemos que o gestor inspirador é aquele que, né, realmente é um exemplo, é aquele que é uma referência para as pessoas, que quando diz alguma coisa as pessoas confiam, acreditam e seguem, né, aquilo que é proposto. Então, a liderança inspiradora é muito frequente, mais de 1/3 das pessoas nos lugares incríveis entende o seu gestor, né, como tendo esse perfil. Mais de 1/3. Bastante, então, é bastante gente. É porque a gente mede, né, 7 estilos, então é bastante, né? Não é pouco. Verdade. E ele tem sido cada vez mais frequente. Esse é um ponto que nos chama atenção, porque em 2020, né, isso foi colocado pela primeira vez no questionário, a proporção aumentou em 2021 e aumentou novamente em 2022. Então, a gente entende que, de alguma forma, né, a própria pesquisa acaba também influenciando que as pessoas, os próprios gestores, né, tenham que pensar sobre como fazer isso. Ao mesmo tempo, a gente olhando lá na outra ponta, a gente tem o líder coercitivo e o líder bloqueador. O líder bloqueador é aquele em que ele não é bom em nenhum momento. Ele tem que ser evitado, ele tem que ser, na verdade, eliminado como um estilo de liderança na empresa. Vamos falar as características desses líderes, porque se tiver algum aqui ouvindo, né? Ou ele vai, de repente, querer mudar, ou se ele não está mudando de jeito nenhum, a empresa precisa ver o que vai fazer, né? Isso, exatamente. Então, quais são as características do líder bloqueador? O líder bloqueador é aquele que atrapalha, é aquele que não fornece as informações necessárias para as pessoas trabalharem, é aquele que não quer ouvir as pessoas, as opiniões dos outros, né? Então, realmente, ele está ali só prejudicando não só as pessoas, como a organização como um todo. Então, pelo próprio nome, né? Ele bloqueia as relações, bloqueia recursos, bloqueia tudo o que for possível. E, realmente, a gente acaba vendo cerca de 1% das pessoas, mesmo nos lugares incríveis, percebem sua liderança como bloqueadora. Mas é pouquíssimo, né? É 1%, pouquíssimo, sim. Porque são lugares incríveis, né? É isso que a gente está entendendo, né? Mas se for olhar em um campo maior, provavelmente tem um percentual maior. É verdade. E o líder inspirador? Quais são as características desses líderes inspiradores? Para quê? Primeiro, para eu tentar desenvolver na minha liderança. E segundo, para eu, quando eu fizer um processo seletivo, tentar identificar essas características que você vai estar contando aqui para a gente. O líder inspirador é aquele que, quando, né, passa um objetivo, ele não passa só porque ele quer que aquele objetivo seja atingido. Ele tenta convencer a equipe de que aquilo é o melhor a ser feito e, por isso, todos concordam e co-constroem, né, juntos qual é a meta a ser atingida pela equipe no grupo como um todo. Né? Aquele que, quando, né, passa uma mensagem, ele gera confiança, ele facilita o trabalho das pessoas. Então, ele acaba sendo realmente um grande modelo a ser copiado, né? Então, as pessoas entendem muito como uma inspiração mesmo, de ser um modelo de referência. Entendi. E aí tem outros estilos aqui, que é o educador, Isso. O democrático, o direcionador, o maternal. E o coercitivo. E o coercitivo. São todos esses aqui, são estilos de liderança. E você me disse que em alguns momentos eles precisam trocar esse papel. Então, o líder que é inspirador, ele não é eventualmente, ele tem que ser direcionador também. Porque se tem um momento difícil, mais de crise, mais complexo para lidar, ele precisa falar, gente, tem que fazer isso e é isso, né? O pessoal não está ali com tempo para discutir ou criar um argumento diferente. Então, em certos momentos, isso é necessário. Assim, pensando numa situação extrema, vamos supor, né? O comandante de um navio está ali com, tipo, um Titanic e está afundando. Ele precisa falar, fulano faz isso, o outro pega o barco, o outro, né?
se ele não direciona, as coisas não acontecem. Então, ali o pessoal não está com o tempo suficiente para poder discutir e ter uma outra opinião a ser ouvida. Então, o direcionador é realmente importante em momentos que são mais... que exigem esse tipo de comportamento. E a gente entende, né, uma vez também, né, estive numa discussão sobre esse assunto, dependendo do tipo de trabalho que você tem, quando ele tem, né, esse contexto de ambiguidade, você, como funcionário, até espera que o seu gestor tenha esse tipo de comportamento. Entendi. Porque você quer, olha, faz isso, faz aquilo. O funcionário está em dúvida também, não é sempre que ele sabe tudo ou que ele gostaria de decidir sobre tudo. Então, ele está esperando uma ordem. Né? E é comum também, depende muito, claro, a gente vai ter desde, né, e não estou falando só de mão de obra qualificada ou, né, ou pouco qualificada, mas alguma situação específica você espera um direcionamento, você quer ouvir uma decisão de uma pessoa que está ali num cargo superior. E é isso que é importante, né? É claro que por muito tempo esse tipo de liderança ele não se sustenta, ele não é interessante, porque você não tem a troca, né? E aí, por exemplo, o democrático é melhor. O democrático é aquele que ouve a opinião das pessoas, é aquele que considera o que os outros querem também. E ele costuma ser muito positivo na pesquisa, né? E depende, como a gente falou, sobre a ocasião ali do momento. Entendi. E nas empresas incríveis para se trabalhar, qual é você falou que é o inspirador. O inspirador. Em segundo lugar, é o educador. Educador. O educador também, ele é muito bom, porque ele pensa muito no desenvolvimento das pessoas. E atualmente, pela pesquisa, a gente vê o quanto que a expectativa das pessoas está relacionado a querer aprender mais, a buscar um crescimento de carreira, a buscar, né, uma expansão profissional. Então, o líder educador é muito importante para esse tipo de expectativa que as pessoas têm. Então, as pessoas querem... essa é uma expectativa alta das pessoas hoje. Totalmente. Um dos benefícios que elas enxergam é o quanto elas podem aprender naquela posição. Isso mesmo. Aprender, crescer, evoluir, ter mais desafios, né? E, claro, quanto mais jovem, né, mais essa expectativa, mas a gente tem, de forma geral, uma idade média que também ela não é tão alta nas empresas. E aí a gente vai vendo o quanto que esse perfil educador contribui, porque também é o perfil que mais dá feedbacks para os funcionários, é um perfil que realmente está preocupado no desenvolvimento do outro.